Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre Platão e o conhecimento. Vamos tratar aí sobre o pensamento desse importante filósofo, esse filósofo do período clássico, filósofo que contribuiu para muitas construções que foram desenvolvidas ao longo da tradição filosófica. Então vamos juntos aí, sem perda de tempo, no conhecimento segundo Platão. Para facilitarmos a nossa compreensão, eu destaquei 3 aspectos importantes dentro do conteúdo dessa videoaula. No primeiro momento, nós vamos falar sobre os antecedentes do pensamento platônico. Foram problemáticas que foram tratadas antes do período da vida de Platão e que, com a chegada de Platão e o seu desenvolvimento filosófico, ele vai começar a tratar essas questões. Vamos destacar o mundo das ideias, que é uma das principais teorias do pensamento platônico, e vamos concluir essa videoaula falando sobre a República, que está tratado dentro de uma das mais importantes obras deste filósofo. Sobre as problemáticas que ocorreram antes de Sócrates, nós vamos primeiramente tratar a questão dos problemas socráticos. Sócrates era mestre de Platão, influenciador desse importante filósofo que nós estamos tratando. Entretanto, parte da vida de Platão, na realidade, é desenvolvido a partir dos pensamentos socráticos, daquilo que ele aprendeu do mestre, aquele que ele ouviu de forma direta e que fez, sim, parte na influência da formação desse filósofo. Entretanto, em um determinado momento do pensamento de Platão, a gente vai perceber uma independência. É nesse momento que Platão vai desenvolver a sua própria teoria e vai se tornar aí um filósofo a ser estudado de forma particular. Sobre essas ideias desenvolvidas por Platão, a gente não sabe se Sócrates concordaria ou não. Entretanto, há 2 pontos de divergências. No primeiro ponto, podemos destacar a questão da moral. Para Sócrates, não era necessário esperar ou tentar entender as ações de justiça, as ações de virtude. Não, ele queria saber o objeto em si. Para Sócrates, ele separava as ações do objeto, da realidade. Ele queria entender se realmente existe a virtude. E o que é a virtude? O que é a justiça? Já Platão não vai se ater a um termo genérico, uma definição absoluta sobre essa questão, mas ele vai se preocupar em analisar as ações que são desenvolvidas pelos homens. O outro ponto acerca do problema socrático é que o mestre Sócrates, diferente do pensamento vigente, pensamento que era determinante, de que a alma não tinha importância, que a alma só era vista após a morte, quando separava do corpo, Sócrates vai dizer que a alma é importante, que a alma precisa ser estudada, que a alma traz princípios que fazem parte da vida do ser humano. Platão, nesse caso, vai ter que tomar essa temática e vai ter que tratar melhor em relação à alma. Ele vai ter que desenvolver uma filosofia para entender toda a estrutura da alma. Nesse caso, grande parte das teorias que foram desenvolvidas por Platão foram desenvolvidas a partir dessa reflexão sobre a alma, mostrando, assim como seu mestre, que a alma era importante e não simplesmente secundária comparada com o corpo. Outra questão pré-platônica está relacionada ao surgimento dos pré-socráticos, aqueles filósofos naturalistas, os primeiros filósofos que surgiram ali nas polis gregas. A gente sabe que Sócrates não trabalhou os pré-socráticos, ele rejeitou aquela discussão sobre a natureza, sobre a origem do universo. Para Sócrates, isso não era importante, porque ele era
um filósofo humanista que buscava tratar questões relacionadas ao homem, à sua humanidade, valores morais. Porém, Platão, ele vai resgatar o pensamento de dois pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, que são dois opositores. Para Parmênides, tudo já possui uma essência. Essa essência, ela é imutável, ela vai permanecer mesmo que haja mudanças no universo. Já Heráclito vai defender que tudo está em constante mudança. Essas duas opiniões opostas, essa dialética, ela vai ser aceita por Platão, que vai entender que dentro da sua teoria existe já os imutáveis, os princípios que são absolutos. Entretanto, existe também as transformações que vão ocorrendo na natureza. E chegamos agora aos dois mundos de Platão, ou, para alguns, a teoria do mundo das ideias. Platão, ele vai ter como base da sua filosofia a realidade de dois mundos. Primeiramente, ele vai destacar o mundo sensível. O mundo sensível é o mundo que nós podemos enxergar, é o mundo que nós podemos tocar, é o mundo que está aparente, que é o mundo material. Para Platão, esse mundo, ele é uma sombra da realidade, do mundo perfeito. Nesse mundo, nós não enxergamos a realidade das coisas como elas realmente são. Por exemplo, quando nós olhamos o cavalo, ali nós estamos vendo a sombra do que é a ideia do cavalo, que não está na matéria. Por quê? Aquilo que nós percebemos através dos sentidos não é correto, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Portanto, Platão vai defender que as pessoas, elas estão presas ao mundo sensível. Elas vivem debaixo do senso comum, das ideias já estabelecidas, da sombra daquilo que é a realidade. Elas não conseguem enxergar além daquilo que elas estão vendo, porque elas não fazem filosofia. Entretanto, Platão vai destacar o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo que está fora dessa realidade material. É o mundo que nós conseguimos compreender quando exercitamos a razão e vamos filosofar para compreender e sairmos dessa dimensão material, essa dimensão perceptiva pelo sentido, e vamos começar a compreender a realidade das coisas pela razão. O mundo inteligível é o mundo perfeito. É um mundo que a nossa alma, antes de vir a esse mundo sensível, já existia e compreendia as coisas. Porém, ao vir para esse mundo sensível, nós vamos perdendo a percepção e a compreensão daquilo que é real, verdadeiro, absoluto, aquilo que é realmente a verdade. Podemos destacar que para Platão, fazer filosofia é sair do mundo sensível para conhecer e encontrar o mundo inteligível. Agora, tratando a última parte dessa videoaula, vamos falar sobre a República. A República é uma das principais obras de Platão. Esse nome, a República, é uma tradução latina que traz uma ideia equivocada daquilo que realmente o livro propõe. Quando nós falamos sobre o livro A República, não tem nada a ver com o que nós entendemos como a República. A tradução correta seria politeia, palavra grega, e que dá sentido a o Estado. Nessa obra, Platão, ele propõe como deve ser a organização de um Estado perfeito. Platão, em sua vida, ele tentou ir para a política, depois de estudar, depois de teorizar essas questões. Entretanto, ele teve dificuldades na prática de cumprir ali com êxito a sua tentativa política. Por isso, ele vai
descrever, filosofar, teorizar sobre a política, criando uma proposta, um modelo de governo perfeito. Sobre essa proposta de Platão, nós vamos ter um conteúdo muito complexo. Entretanto, eu vou tentar sintetizar para que nós possamos ter uma ideia de qual era o pensamento do filósofo Platão. Para ele, a sociedade deveria ser dividida por características. Todas as pessoas possuem as suas características particulares e através dessas características elas poderiam se desenvolver de uma forma adequada dentro de um estado que fosse dividido por partes. Assim como o homem era formado por 3 partes, segundo Platão, corpo, alma e espírito, a cidade também era dividida por 3 partes. Os camponeses, os artesãos, os trabalhadores, aqueles que iriam trabalhar, produzir, faziam parte de uma camada da sociedade. A outra parte era composta pelos guerreiros, aqueles que eram pessoas corajosas, que iriam defender, trabalhar na segurança da cidade. E nós teríamos uma terceira parte, que seria a parte dos governantes, aqueles que iriam liderar a cidade. Nesse caso, os governantes, aqueles que iriam liderar pelo raciocínio, pelo uso da razão. Nesse caso, seriam os filósofos. Bom, se você chegou até aqui, agora é a hora de testar o seu aprendizado. Vamos lá nessa atividade que vai nos ajudar a ampliarmos o nosso entendimento do conteúdo que foi compartilhado. Quais as diferenças entre o conhecimento sensível e o inteligível? Bom, essa resposta está relacionada aos 2 mundos de Platão. O mundo sensível possui as seguintes características: é um conhecimento material, é um conhecimento mutável, é um conhecimento imperfeito, é um conhecimento transitório e é um conhecimento relativo. Já o conhecimento do mundo inteligível, ele é imaterial, imutável, perfeito, estável e absoluto. Obrigado por chegar até aqui e agora é hora de continuar aprendendo, se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a próxima videoaula.